E aí, pessoal, bem-vindos a mais um no Horizontas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que deu o que falar. A eleição para prefeito aqui em São Paulo e o papel, digamos, um tanto controverso do PCC. Preparados para desvendar essa trama? Pois é. A eleição paulistana virou um palco, né? Realidade e percepção se misturando de um jeito intrigante. As narrativas, elas moldam como a gente entende o que aconteceu, sabe? Independente dos fatos. E por falar em fatos, acho que vale a gente recapitular rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página, né? Ricardo Nunes se reelegeu, com Guilherme Boulos em segundo, certo? Isso. Mas o que botou fogo no parquinho foi aquela declaração do governador Tarcísio de Freitas, falando que o PCC tinha orientado, né, seus membros a votar no Boulos. E o mais incrível, a declaração foi feita em plena campanha, com o Nunes do lado. Uma jogada. Um mínimo. Uma ousada. Aí, meu amigo, o caldo entornou. Boulos negou qualquer ligação com o PCC. Seus apoiadores, jornalistas, advogados, acusaram Tarcísio de tentar manipular a eleição. E aí, para completar, alguns veículos cravaram que a declaração não tinha pé nem cabeça. Era pura especulação. Ó, o furacão de acusações e desmentidos. Mas segura essa. Antes mesmo do Tarcísio soltar essa bomba, dois veículos, o Metrópolis e o The Wall, publicaram imagens de uns tais salves do PCC. Você tá por dentro dessa história de salves. Claro, saves são os comunicados internos da facção. Exatamente. E adivinha o que esses salves diziam? Orientavam os membros a votar no Boulos. Aí fica a pergunta. Se esses salves já estavam rolando antes, por que alguns veículos focaram tanto na fala do Tarcísio? Como se fosse a única causa da polêmica. Aí a gente entra no campo minado da narrativa. Quem controla a narrativa controla a percepção. E muitas vezes essa narrativa, ela é construída para favorecer certos interesses, mesmo que distorcendo, ou até ignorando fatos. Faz sentido. É como se a gente estivesse assistindo a uma peça de teatro. O que a gente vê no palco é só uma versão da história, cuidadamente elaborada. Mas nos bastidores a coisa é bem diferente. Decisões do diretor, motivações dos atores, tudo isso influencia o que a plateia assiste. Analogia perfeita. E nesse caso, qual seria a peça encenada para o público? Quem são os diretores e atores moldando essa narrativa e qual é o impacto que eles querem causar na plateia? Ou seja, nos eleitores. Pensando bem, tem outro ponto que me chama a atenção. O custo da campanha do Boulos. Mais de 55 milhões de reais. 7 vezes mais do que ele gastou em 2020. É muita grana, né? Com certeza, um investimento e tanto. E para aumentar o suspense, teve até participação especial do Lula, que, veja você, cantou o hino nacional em linguagem neutra num comício do Boulos. É, uma demonstração pública de apoio que gerou bastante repercussão. A pergunta que não quer calar é: com toda essa grana e apoio do Lula, será que a derrota do Boulos foi realmente por causa daquela declaração do Tarcísio? Ou será que tem mais caroço nesse ângulo? São questões que realmente instigam a gente a questionar a narrativa, né? Buscar uma compreensão mais profunda dos acontecimentos. Será que estamos sendo manipulados? Essa história tá cheia de camadas, como uma cebola. Exatamente. E vamos descascando essas camadas juntos, né? Buscando entender as nuances e os possíveis jogos de poder por trás dessa eleição. A gente tende a simplificar, né? Apontar o dedo, achar um culpado. Mas a realidade é bem mais complexa. As eleições, como qualquer evento social, são influenciadas por vários fatores. Me parece que essa narrativa do PCC serviu para desviar o foco, né, de outras questões que podem ter, sei lá, contribuído para a derrota do Boulos. O que você acha? Concordo, totalmente. Essa narrativa é como uma cortina de fumaça. Tira o foco de outros pontos. Por exemplo, o alto investimento na campanha do Boulos. Será que essa grana foi bem usada? A estratégia foi eficaz? Falando em estratégia, a figura do Lula também me deixou encucado. A gente sabe que ele tem um capital político enorme, mas também carrega, né, um peso de rejeição. Será que essa participação tão ativa dele acabou prejudicando o Boulos, em vez de ajudar? Outro ponto crucial. A associação com figuras controversas pode ter um impacto enorme numa eleição. É preciso analisar o contexto eleitorado, a conjuntura política. É como um jogo de xadrez. Cada movimento tem consequências. E essa história dos salves me deixou pensando, será que a mídia, focando tanto no Tarcísio, não acabou dando mais visibilidade para essa suposta influência da facção? Tipo, fazendo propaganda sem querer. É bem possível. A repetição constante mesmo para desmentir pode acabar reforçando a ideia. É o famoso efeito bumerangue. Então, em vez de desmistificar, a mídia amplificou a ideia. Em alguns casos, sim. A busca pelo furo, a polarização, a pressão por resultados, tudo isso leva a uma cobertura, digamos, superficial, sensacionalista, que confunde mais do que esclarece. No fim das contas, quem se beneficia dessa manipulação? Quem está por trás da cortina? Em geral, quem detém o poder, quem controla a mídia, opinião pública, molda a percepção da realidade. É um jogo de poder complexo e obscuro. Extinto no labirinto de espelhos. Cada reflexo uma versão distorcida. Fica difícil saber o que é real. Por isso é tão importante o senso crítico. Questionar as informações.
buscar diferentes perspectivas, não sermos marionetes. A gente vai ter consciência. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que a mídia fala é verdade. Exatamente. É preciso ir além das aparências, escavar a superfície, buscar a essência, e para isso, precisamos das ferramentas certas. E nesse processo, a filosofia é fundamental, né? Ela nos guia na reflexão, no questionamento, na análise crítica da realidade. A filosofia nos ajuda a enxergar além das cortinas de fumaça. Concordo plenamente. A filosofia nos dá as ferramentas para a gente desvendar os jogos de poder, identificar as falácias, construir uma compreensão mais autêntica do mundo. Mas, voltando à eleição, o que definiu a vitória do Nunes e a derrota do Boulos? Quais as peças do quebra-cabeça? Acredito que a resposta é multifacetada. Envolve a gestão do prefeito, as propostas, o perfil do eleitorado, o contexto político e, sim, a narrativa do PCC. Uma narrativa que é do PCC. Como vimos, foi usada para encobrir outros aspectos, né? É preciso ter em mente, a narrativa é uma arma poderosa, capaz de moldar a opinião pública e influenciar o voto e determinar o resultado. Quem controla a narrativa tem um poder enorme nas mãos. Cabe a nós, cidadãos, analisar as informações, questionar, buscar a verdade. Só assim a gente exerce a cidadania de forma plena. Só assim construímos uma sociedade mais justa, mais transparente, mais democrática, onde a verdade vence a manipulação. E a gente sabe, não é fácil se manter informado o tempo todo, né? É tanta informação, tanta notícia. Separar o real da manipulação. Parece impossível. A gente fica meio perdido, sem bússola. Mas calma, não precisa de desespero. A chave é o senso crítico. Questionar tudo, buscar várias fontes, comparar, analisar. É como um detetive investigando as pistas. Detetive da informação, gostei. Mas, sendo realista, isso exige tempo, dedicação. Nem todo mundo tem essa energia, né? Sim, verdade. Mas a gente pode começar devagar. Diversificar as fontes, por exemplo. Não ficar só no jornal, site, buscar diferentes perspectivas, mesmo as opostas às nossas. Faz sentido. Mas como saber se a notícia é confiável? Ou se tem, sei lá, uma agenda política por trás? Uma fórmula mágica não tem. Mas existem alguns sinais. A linguagem, por exemplo. Se é imparcial ou tendenciosa. A reputação do veículo também. Histórico de credibilidade. Sensacionalismo. E, claro, a fonte da informação. De onde vem, é confiável. E as redes sociais? É tanta notícia falsa, perfil falso. As redes sociais amplificam a desinformação, é verdade. Mas também podem ser ferramentas, se usadas com inteligência. Cuidado com a origem da informação, a autenticidade do perfil. Desconfiar de notícias bombásticas, sensacionalistas. E o mais importante, não compartilhar sem checar. Então, a gente tem que ser responsável pela informação que consome e que compartilha. Exatamente. A democracia precisa de cidadãos informados, engajados. Informação de qualidade é a base para um debate público saudável, para decisões conscientes. O futuro do país está nas nossas mãos. Temos que estar preparados. Voltando à eleição em São Paulo, o que a gente aprende com tudo isso? A principal lição. A narrativa é poderosa. Pode influenciar uma eleição. As informações podem ter interesses por trás, não a verdade. Por isso, senso crítico. Separar o real da manipulação. Não podemos ser ingênuos. Acreditar em tudo. Temos que estar atentos, questionando, buscando a verdade, para construir uma sociedade mais justa, transparente, democrática. Concordo. E a filosofia nos ajuda nesse caminho. A questionar, refletir, buscar a verdade, afinal. A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Falou e disse. E por hoje, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado da viagem. Que saiam daqui com a pulga atrás da orelha. Prontos para questionar, buscar a verdade. A gente se encontra no próximo No Horizontas, com mais um mergulho profundo. Assuntos que movem o Brasil e o mundo. Até lá!